programa Consciência Espírita leva você ao teatro. Em São Paulo, nós recomendamos A Morte é uma Piada. O grande filósofo e escritor espírita Leon Denis, ele dizia: os mortos são os vivos do céu. Monteiro Lobato, grande escritor, também dado a experimentações espíritas, dizia: morrer é passar do estado sólido para o estado gasoso. A morte é uma piada? Essa afirmação é de um grande homem de teatro, um grande homem de cinema, um grande ator, um grande diretor de teatro, Renato Prieto, que está conosco no programa de hoje. Renato, que alegria que você está aqui conosco. Moço. Eu já estou me sentindo assim alguma coisa muito grande. Você falou tanto ali. Eu já me senti quase sócio do Monteiro Lobato. Renato, Jesus nos disse: a cada um segundo suas obras. Eu olho para você, eu não posso deixar de enxergar em você um pioneiro do teatro espírita no Brasil, que influenciou tantos diretores, tantos atores, tanta gente de teatro, e que levou alegria para milhões de pessoas. Como é que você acha que eu me sinto aqui do seu lado? Mas eu também me sinto muito feliz. Eu te conheço há tantos anos, eu acho que cada um de nós está lutando por algum ideal. E vamos combinar que você ficar na matéria, sei lá, de 0 até 80, espero que a gente fique até uns 80, 90 ali, eu estou negociando já com a espiritualidade uma esticada. Bom, você tem uma amizade lá com ele. Eu agora estou assim com o André Luiz, você sabe disso, né? Ele me deve bônus horas, inclusive eu tenho que pagar com o tempo que eu vou ficar na matéria. Eu fico pensando que você ficar na matéria com ocupação e ideal e coisas para realizar é bem mais interessante do que você bater ponto todo dia. Todo dia ele faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Eu não quero isso para minha vida. Mas eu acho também que o planeta precisa de gente que cumpra esse ritual todo, né? Mas eu não consigo imaginar na matéria, todo dia acordando 6 horas, todo dia às 10 para 7 no ponto de ônibus ou no carro, todo dia chegando no trabalho às 8 horas, todo dia batendo ponto às 8h15, todo dia saindo para almoçar, todo dia. Ai, meu Deus do céu, eu já teria desencarnado. Mas sou eu que sou assim, eu sou incomodado com a matéria, eu quero andar. Então você fazer o que você gosta, vamos combinar que já saiu ganhando. Não é? Você é um privilégio, né? Você ficar na matéria e buscando essas ideias que o planeta nos oferece e dizendo, é isso que eu quero fazer, é aquilo que eu não quero fazer, quero estar com essa pessoa. Quando você tem uma história para contar e você acredita nela, tem gente que quer ouvir a história que você tem para contar. Renato, eu queria, assim, aqui em nome da produção do programa, cumprimentar você por essa história que está no Teatro Frei Caneca. A Morte é uma Piada, o grande sucesso que vem fazendo. É verdade. E nós estamos aqui para convidar a todos que estão em casa para um teatro de qualidade, um teatro bem-humorado, alegre, criativo e empreendedor. Mas antes de falar de teatro... Vamos falar da vida. Vamos falar da vida. É inevitável fazer uma pergunta para você agora, Renato. Faça todas. Mas eu vou começar. Você tem todos os direitos adquiridos. Meu Deus do céu, e vou usá-los agora no programa. Lembrando que eu tinha 12, você já estava com 19. Tá? Eu sou um senhor de Isso não era para você falar. Renato, como foi encarnar André Luiz no filme Nosso Lar, um sucesso agora em DVD, por todo o Brasil, por todo o mundo? Eu penso por 2 pontos de vista. Eu penso por um ponto de vista que, assim, dar vida a um personagem que é uma personalidade, não é? Conhecida, famoso no Brasil inteiro, milhares de pessoas no Brasil têm um nome André Luiz por causa do André Luiz, me dava maiores responsabilidades de pegar todos os talentos que eu fui construindo e a disciplina que eu tenho para realizar personagens e pensar na vida dele, na história dele, como ele é, o que ele pensaria. Eu não penso assim, mas ele pensa. E tentar juntar essas ideias e fazer com que o espectador acreditasse, não em mim, mas no personagem. Que ele fosse plausível, que ele fosse possível, tangível, não é? Crível. E você alcançou. Então, foi um sucesso. Então eu coloquei tudo o que eu tinha à disposição de uma história que não é a minha história. Não parece em nada com a minha história, não tenho nenhuma proximidade com a minha história.
Então ele está doente, eu fico doente. Ele precisa estar muito magro no umbral. Eu emagreço quando os cures foram precisos. Ele se decepciona. Tudo igual. Eu vou contar a história do cara. Você tem por trás um diretor, uma equipe que ajuda e tal. Eu acho que a parte mais complicada no início foi, por exemplo, quando eu emagreci quase 18 quilos, sei lá, talvez em 50 dias, 60 dias. Mas eu tinha foco, o objetivo era a história dele para ser contada. Então eu fui fazendo. Esse é um lado. É o lado do profissional que conhecia a história e que sabia que milhares de pessoas iam sentar na cadeira e pela primeira vez iam ver a cara do personagem que elas acompanharam em toda a literatura, porque o personagem não tem uma cara, não é? O André Luiz é assim, assado, como é que ele é? Agora, quando você pensa no André Luiz, automaticamente você pensa com a minha cara. É verdade, a identidade visual. Essa identidade visual é a minha. Então, se o cara, assim, o que acontece, por exemplo, se o cara pensa assim, digamos, espero que o doutor André Luiz possa me ajudar nessa situação, sei lá, a identidade visual é a minha sempre. Eu pensava em tudo isso. Por um outro lado, eu penso, e aí eu penso de fora para dentro, né? Observando de longe, que é difícil falar isso, mas eu tenho a impressão que você poderia encontrar atores com muito mais capacitação que eu, mas não com a entrega que eu tive. Não acredito. E com a formação espírita exatamente, também, porque eu tinha conhecimento do assunto. Isso é importante. Eu sabia como ele agiria naquela circunstância, enquanto desencarnado ou enquanto encarnado, que não tinha conhecimento, digamos, da vida pós-morte. Eu sabia o jogo, qual era esse jogo. Então, eu podia colocar isso a serviço, assim. Eu sou muito grato. Então, assim, como é que é viver André Luiz? Eu sou muito grato à espiritualidade, para que ela tenha concedido o direito de que daqui para frente nenhum outro ator, aspas, porque eu estou dizendo que em algum momento eu vou ter que sair da matéria, mas enquanto eu estiver... Isso demora muito, mais 100 anos. Muitos anos. Enquanto eu estiver por aqui, a identidade visual, a ideia da pessoa sempre será em cima do meu corpo. Mas que não me deem essa responsabilidade de achar que ele pode me santificar. Essa parte eu não gosto. Tem que olhar para mim lembrando assim, puxa, como o Renato Prieto é disciplinado e tão capaz de contar uma história tão diferente da sua e como ele é diferente do André Luiz. Um ator competente. Então, ele tem que pensar nessa competência colocada a serviço do ideal. Se você me permite, além da competência como ator, além de você ser espírita, além do seu talento, além do respeito, carinho, que eu sei que você tem pelo André Luiz, existe também a sintonia espiritual, a afinidade com os bons espíritos que estavam lá te ajudando. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Não tenha dúvidas, assim, que o tempo todo eu estaria sendo orientado. Mas eu estabeleci uma regra, eu fui estabelecendo regras. Eu estava no meio de um compromisso. O compromisso era concentração, trabalho, ideias, emoções, textos estudados, textos observados, textos como é que se diz isso aqui? Vamos pesquisar. Então, eu não podia ser chamado, digamos, a atenção para uma entidade, para espíritos. Entendi. Então, eu estabeleci o seguinte, cada um fica no seu lugar, ajudando o outro, sabendo que cada um está cumprindo bem a sua função. Eu não poderia ser ajudado se eu não tivesse cumprido com a minha função. Eu estaria dando demonstração de indisciplina diante de toda uma equipe. Então, eles tinham que observar um ator disciplinado. E a espiritualidade tinha que encontrar esse ator disciplinado a serviço de uma ideia. Então, que eu fui ajudado, não tenho a menor dúvida. Isso. Mas a minha concentração não era fora do que eu estava realizando, era dentro do que eu estava realizando. Você interiorizou. Sem interferência. Exatamente, eu não podia ter interferências, digamos assim, espirituais daquela forma, que chamasse a minha atenção, que tirasse a minha concentração. Cada um de nós foi disciplinado e respeitoso o suficiente, um ajudando o outro, não tenho dúvidas disso. Renato, muita gente mandou e-mails para nós, eu vou resumir a pergunta. O que foi mais difícil para você no filme? As cenas do umbral. Não por causa do umbral, que era um lugar, aliás, esteticamente falando, muito bonito. Mas eu estava muito magro. De lá para cá, eu estou olhando ali no vídeo, não engordei nem tanto assim não, mas engordei uns 4 quilos, 5, eu acho. Você está em forma, tá mas ótimo. Eu engordei um pouco, uns 6 quilos, eu acho. No local fazia uma média de 8 ou 10 graus de frio,
assim, cortante, com vento muito forte. Então, eram 14 horas de exposição, praticamente sem nenhuma roupa. O sofrimento físico era muito grande, entendeu? Então, quando terminei, eu não queria voltar mais a fazer assim. Eu até brinquei com o diretor. Nunca mais nos próximos filmes teremos um umbral. Ele falou assim, e um flashback. Aí eu já não gostei, mas ali foram as cenas mais difíceis para o meu corpo. Isso, entendi. Mas emocionalmente falando, as mais difíceis foram sempre as cenas com a mãe. Programa Consciência Espírita, nós estamos no teatro. Hoje nós estamos aqui com um grande ator, com um grande diretor de teatro, com um grande divulgador do Espiritismo, Renato Prieto. No próximo bloco, nós vamos abrir o álbum de família de Renato Prieto e continuar falando de André Luiz. Agora, a morte é uma piada? Você já vai saber por quê daqui a pouquinho. Continue conosco na TV Mundi, a TV da nova era.